Olá, vamos adiante então com a nossa aula de controlador lógico programável. Vamos continuar falando um pouquinho da família Click02 da VEG. Então, a família Click02 da VEG é um tipo de relé programável que disponibiliza um software de programação e simulação gratuitamente, que podemos utilizar para aprimorar nossos conhecimentos em programação de CLP. Então, na última videoaula aí a gente viu como instala, como faz para baixar e instalar o Click02. Então, vamos verificar assim as telas básicas do Click02. Então, basicamente, esse é o ícone do software. Então, clique duas vezes nele. Vai aparecer essa telinha. Basicamente, aqui a gente pode escolher a programação em ladder ou programação em bloco de funções. Tanto indo por esses dois ícones ou clicando aqui, vai aparecer essas duas opções. Então, uma vez escolhido a maneira que você vai trabalhar, vamos escolher o ladder. Vai abrir a tela básica do software. Então, clique em arquivo novo ou no ícone, daqui a pouco a gente vai ver, num novo programa. Escolha o CLP que você está trabalhando, que você contém, mas no caso a gente vai simular, por enquanto, qualquer modelo aí serve para a gente. Tá? Então, essa aqui é a tela básica aí do Click02. Basicamente, ele mostra aí todas as memórias e funções básicas que a gente pode trabalhar com ele. Então, lá na barra superior é um software, quem já trabalhou com Windows ou a maioria dos sistemas operacionais, são ícones aí bastante familiares. Então, aqui esse carinha é para abrir um novo arquivo, para abrir algum arquivo que já foi realizado, para salvar o arquivo que está trabalhando, imprimir visualização e visualizar a impressão do programa em ladder que você está construindo. Tá? Aqui, ao invés de verificar o sistema em ladder, a gente pode olhar as teclas do CLP. Se clicar nesse ícone aqui, a gente visualiza o ladder. Aqui nós visualizamos a interface homem-máquina. E aqui, se a gente precisar colocar... daqui a pouco a gente vê alguns exemplos, mas, por exemplo, se eu quiser chamar alguma entrada, alguma saída por algum nome, eu posso trocar por um símbolo. Tá? E aqui mais para monitoração e simulação. Eu coloco em Run para ver se meu programa está rodando legal, eu paro ele e saio do programa. Tá? Então, nesse canto esquerdo aqui vão ficar mostrando as listas de endereços utilizados, lista para todos os tipos de memória e endereços usados com o programa atual. Endereços usados são designados pelo símbolo asterisco, abaixo de cada endereço. Então, depois, quando a gente começar a brincar um pouquinho com o programa, a gente vai ver que qualquer endereço que a gente utilizar do relé programável, aquele que tiver utilizado vai aparecer um asterisco sobre ele. Ele mostra aí a capacidade de quantas linhas de programação estão disponíveis. Então, para você alcançar 1.200 linhas já vou dizer, é um programinha bem complicado, bem complexo, vamos dizer. Mas a maioria para as nossas aplicações, simulação básica aí vai ser mais que suficiente. Então, mais abaixo ele mostra se está em qual tipo de módulo, se ele está em programa, se ele está em simulação. E lá para baixo estão as barras de ferramentas do ladder. Então, são ícones para a seleção e entrada de todas as instruções lógicas ladders disponíveis. Tá? Entradas, saídas, memórias, temporizadores, contadores, enfim, todas as funções disponíveis. A barra de status, que fica abaixo do programa, então ela exibe o modo de operação do controlador, o estado da conexão com o controlador e a versão do firmware do controlador. Tá? Então, se ele está conectado, qual é o CLP que você escolheu, qual a versão do firmware. Então, o software Click02 pode ser programado tanto por cliques, então utilizando o mouse, clicando sobre os ícones, ou usando o comando entradas via teclado. Segue um exemplo de alguns métodos comuns de entrada de instrução em programação. Depois que a gente estiver rodando o programa, a gente vai ver isso melhor. Mas, por exemplo, eu poderia clicar aqui no ícone A ou L aqui para eu construir essas linhas. A linha A constrói na horizontal e a linha L na vertical. Então, ao invés de eu clicar com o mouse e ir lá selecionando, eu poderia já clicar o A ou L. Isso aí ganha tempo, tá, pessoal? Normalmente a gente perde-se muito tempo clicando em botões. Se a gente sabe a tecla de atalho, a gente consegue trabalhar bem mais rápido.
O software click, então, inclui um simulador incorporado para testar e eliminar erros dos programas facilmente, sem a necessidade de transferir o programa ao controlador. Por isso que é interessante para a gente ter em casa, né, pelo menos para brincar um pouco, não precisa ter realmente o controlador em si, para entender, simular já e praticar aí a programação em Ladder. Então, uma vez que você construiu o seu diagrama em Ladder, por exemplo, você pode testar, verificar se tem algum erro, enfim. Tá? As linhas se alteram as cores, as chaves de entradas a gente pode brincar manualmente, né? Digitais, analógicas, tá? E as saídas, tá certo? E aqui vão alterando o estado da saída, a gente pode verificar aí se uma posição de memória está incrementando, decrementando, por exemplo. Então essas aqui são as entradas e saídas, são aquelas, né, aqueles lista de endereços. Então na família clique 02, né? Então o símbolo I significa uma entrada digital, tá? Então posso ter então aí 12, dependendo do modelo aí, 12 quantidades de entradas digitais, tá? Se a gente não tiver nenhum tipo de expansão. Então quando ela vai ser simbolizada com I maiúsculo se for um contato normalmente aberto, um I minúsculo se for um contato normalmente fechado. Depois que a gente brincar, a gente vê como seleciona um ou outro. A saída digital então é simbolizada pela letra Q. Eu posso ter entradas via o teclado do Click Edit, que daí seriam os símbolos Z. Entrada de digital expansão, então se eu puser alguns módulos de expansões juntamente com o Click 02, eu tenho outras posições de memórias. Marcadores auxiliares são posições de memória, que a gente, dependendo do tipo de programa, a gente pode utilizar algumas posições de memória. Temporizador, então, é o T, o contador C, Real Time Clock é o R e comparadores o G. Aí aqui são as faixas válidas aí para a quantidade aí da lista de endereços, tá certo? Então esse aqui são as dicas básicas do programa, mas o mais legal é a gente trabalhar com ele. Então no próximo vídeo aí a gente vai rodar o programa, fazer uns programinhas bem simples para entender aí a lógica Ladder, tá certo? Obrigado e até mais.